Que pergunta interessante, André, que você coloca para nós. Como morreu Lutero? Sabe por que eu vejo essa pergunta como sendo importante? Bom, ela é tranquila para os luteranos, mas é importante por uma razão. Geralmente a gente percebe nas relações sociais que quando surge algum acontecimento extraordinário, grande, importante, e algumas pessoas se levantam contra ele, eles têm duas maneiras de acabar com esse movimento. Uma das maneiras é você indo ao próprio movimento e você provando por A mais B que aquela coisa que está sendo construída, ou o projeto que está sendo elaborado, ele não tem sustentação nele mesmo. Se ele não tem sustentação nele mesmo, ele cai por terra. Não é assim? Mas acontece que depois de todas as tentativas de derrubar um projeto, se você não consegue, a maneira mais rápida e fácil de você colocar um quê de suspeita nesse projeto é você atacar a pessoa daquele que o elaborou, ou daquele que o desenvolveu. E é isso que aconteceu com a morte de Lutero. Os adversários de Lutero aproveitaram o momento da sua morte e, por causa disso, nós passamos a ter duas versões da morte de Lutero. Uma é a versão normal, dos amigos dele que o assistiram durante a morte e que está registrada em documentos da igreja. Inclusive, eu tenho aqui um dos livros que é base para a gente também, que é um dicionário sobre Martinho Lutero, todas as informações sobre ele a partir de pesquisa histórica séria. E a outra envolve muito de movimentos populares. E o que eles fizeram? Quando Lutero morreu, eles começaram a circular a ideia de que Lutero se enforcou. E ele foi lá e colocou uma corda no pescoço e eles encontraram ele de boca aberta, morto. Essa é uma versão. Mas é interessante você ver como que eles denigrem a imagem de Lutero, por isso eu vou ler para você aqui. Martinho Lutero, na noite que antecedeu a morte, deixou-se vencer pela sua habitual intemperança e com tanto excesso que fomos obrigados a carregá-lo totalmente embriagado e deitado em seu leito. No dia seguinte, retomamos ao dormitório do nosso patrão para ajudá-lo a se vestir como de costume. Vimos então, ó dor, o nosso patrão Martinho pendurado sobre o seu leito e miseramente estrangulado. Logo anunciamos aos príncipes, seus convivas da véspera, o execrável fim de Lutero. Estes, tomados de terror como nós, nos encorajaram por 1000 promessas e pelas mais solenes súplicas a guardar sobre aquele acontecimento um profundo e eterno silêncio, a fim de que nada fosse divulgado. Em seguida nos pediram para colocar o horrível cadáver de Lutero em seu leito e dizer ao povo que o nosso patrão havia subitamente deixado este mundo. Essa é a versão que eles divulgaram como Lutero tendo se enforcado, e foi uma cena horrível que eles encontraram de Lutero. Por quê? Porque em toda a sua vida ele foi uma pessoa intemperada, ele foi um cara que não era confiável. Na hora da sua morte, só fez valer aquilo que ele era em vida. E com isso, então, o que eles estão querendo dizer? Que a reforma não merece crédito. Que pena, né? A gente, para poder crescer, eles tentam crescer derrubando os outros, diminuindo as pessoas. Isso é feito muito hoje em dia quando as pessoas começam a falar dos outros. Querem construir a sua escada em direção ao seu sucesso, pisando na história dos outros. Infelizmente, isso também acontece em todos os meios e aconteceu dentro da Igreja de Cristo Jesus. Mas a morte de Lutero não teve nada disso. Aqui nesse livro e em muitas outras fontes históricas, nos é contado que em 1546, Lutero precisou de fazer uma viagem a Eisleben, porque ali ele precisava, como pastor, de apaziguar alguns condes que estavam brigados. E ele fez essa viagem.
e ele fez reuniões para poder estabelecer a paz entre essas lideranças políticas também daquele lugar e que eram membros de Lutero. E ele foi lá, ele reuniu, resolveu esses problemas todos, tratou de outros problemas eclesiásticos também e aproveitou a ocasião para pregar em diversas igrejas de Eisleben. Mas Lutero já se encontrava bastante debilitado e enfraquecido por várias razões. Basta uma pesquisa simples na internet que você vai perceber que diz que Lutero sofria de vários males. A doença de Meniere, ele sentia vertigens, zumbidos, tinha problema de catarata. E a sua saúde começou a piorar mais a partir de 1523, quando ele passou a sofrer de problemas de pedra no rim e pedra na bexiga. Além disso, também se conta que uma infecção no seu ouvido rompeu o seu tímpano. Então ele estava com alguns probleminhas de saúde que são próprios das pessoas que estão envelhecendo. E em dezembro de 1544, ele começou a sofrer dores no peito. Hoje nós chamamos de angina, aquelas dores no peito que vêm de problemas no coração. Então, com a sua saúde física debilitada, ele vai fazer uma viagem dessa e ele se dispõe a andar em várias igrejas para poder também consolar os corações das pessoas e orientar a vida daquelas comunidades. É evidente que ele se sentiu enfraquecido. E foi no dia 17 de fevereiro de 1546, depois de tudo isso, que Lutero se sentiu bastante mal e se recolheu ao seu quarto para poder descansar, e ele passou o dia ali. Na madrugada daquele dia, ele acordou lá pela 1h mais ou menos. Os amigos que estavam em volta dele, o conde que o havia recebido, junto com outros amigos, se acercaram de Lutero, tentaram ajudar ele para ele superar aquele momento, mas ele não aguentou. E às 3h da madrugada, então, Martinho Lutero se descansou das suas fadigas. Ele faleceu, acometido por todos esses problemas e pelo problema no seu coração. A morte de Lutero, evidentemente, se espalhou muito rapidamente, e aí começaram a surgir os boatos. Que Lutero finalmente revelou quem ele era na hora da sua morte. Que ele era uma pessoa desequilibrada e que, portanto, tudo que ele falou ou que ele ensinou não merece crédito de ninguém. E é assim que muitas pessoas ainda olham para Martinho Lutero nos dias de hoje, quando tentam encontrar alguma coisa no movimento da Reforma para o desmerecer, mas não conseguem. Então eles passam a atacar a pessoa do reformador. Se deseja conhecer detalhes sobre a vida de Lutero, eu indico esse livro aqui bacana, Dicionário de Lutero, editora Sinodal. Aqui tem muita coisa bacana para aquele cristão que gosta de conhecer as coisas ligadas à sua igreja, à sua fé, ligada à vida cristã.